Tiago 5, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Se você pode, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou, e agora nós suplicamos, ó Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a descansar no Teu cuidado, a descansar sabendo que o Senhor trabalha por nós, como nós acabamos de cantar. Muito obrigado por tudo. Abençoe Teu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quando me ocorreu a compartilhar essa mensagem, eu estava em período de férias. Tirei férias um pouco antecipado aí, no mês de maio. Fomos viajar, minha esposa e eu li um livro nessas férias. E esse livro foi um marco na minha vida. Foi algo que renovou as minhas esperanças e o meu ânimo. Chamado O Pastor Contemplativo, do Eugene Peterson. Um livraço. Mas há um capítulo especial, que é meio incomum até o nome, que é O Pastor Ocioso. Estranho, né? Mas ali fala sobre um pastor que busca renovar as suas forças na fonte verdadeira que é o nosso Deus, amém? Então a partir daí eu comecei a prestar mais atenção na importância que se tem de descansar, como isso de fato ele é urgente em nossos dias, né? Acabamos o primeiro semestre desse ano, não sei como você está, se está precisando de férias, vai sair de férias, se você está esgotado. E o tema que eu preparei foi esse mesmo, um esgotamento. E como a gente aprende a descansar na provisão do nosso Deus. Por que falar disso? Porque quando você conversa com alguém, sempre a pessoa está ou na correria, ou está cansada. Já parou para pensar nisso? Todo mundo está numa correria, porque afinal de contas, falar que a agenda não está cheia é sinal de não ter importância, né? Então, quanto mais compromissos você tem, mais você tem um status de estar sendo importante, tendo muitas tarefas, né? Então, a gente acaba se acostumando com isso e quando ouve ao contrário, não, eu estou tranquilo, estou sem nada para fazer, estou ocioso, você acha estranho. Você acha muito incomum. E essa é a nosso dia a dia. Estar na correria sempre. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? E quem está esgotado? Será que, de fato, precisa se reencher? Se reabastecer? Há um termo aí que está na moda, que é o burnout, né? Eu não sei se você já ouviu falar. Se não ouviu, vai ouvir porque está na moda. Eu não quis dar esse tema porque é muito chique essa palavra, eu nem sei pronunciar direito. Mas o burnout significa exatamente isso. O esgotamento. Alguém que já queimou todo o combustível, já não tem mais forças para nada, já zerou, o tanque está vazio. Ouvindo também um pastor que eu gosto muito, é o Thiago Matos, da Igreja Red em Atibaia. Se você vai viajar por essa região de Atibaia, pode visitar lá. É uma igreja muito boa. Eu acompanho sempre as mensagens dele. Ele fez uma série de mensagens sobre esse burnout, o esgotamento. E eu achei muito interessante algumas abordagens que eu vou poder compartilhar com os irmãos também. Por que estamos cansados? Seja pelas demandas da vida, né? É o trabalho. O trabalho, muita pressão, né? É por conta do seu chefe, que é um carrasco, que ele fica te afligindo, que ele fica pressionando você. Pelo que mais? Demandas de saúde,
Pessoas que passaram a noite no hospital com um ente querido, como nós oramos aqui esta manhã. São coisas que realmente acontecem e drenam a nossa força, nos esgotam. São coisas que realmente acontecem. E eu afirmo, é normal você estar cansado, esgotado. Mas algumas coisas não são normais quando você vive assim. E aqui eu quero fazer um adendo, fazer um parênteses e dizer que esse cansaço não é aquele cansaço após a feijoada, tá? Aquela cesta que você faz, né? Aquela feijoada que a gente comeu domingo passado aqui na igreja foi uma bênção, amém, irmãos? Uau, que tempo precioso. Se você está na pegada vegana, me perdoe, me desculpe, continue firme aí na sua dieta, mas você perdeu. Se não pela comida que você não gosta, pelo tempo de comunhão. É muito tranquilo falar que esse cansaço, depois de uma semana inteira de trabalho, você querer dormir um pouco mais, é normal. É o corpo humano normalmente. E outro adendo aqui também, esse cansaço não é o cansaço das mães. A maternidade é uma bênção, irmãos. A maternidade é um trabalho que a gente tem que admirar e respeitar. Não tem férias, não tem final de semana, é sempre, né? É um trabalho que não tem remuneração. As mães, de fato, são especiais por causa disso. Uma salva de palmas para as mães, por favor. Os pais não. Os pais dormem. Os pais, eles, né? Você viu aqui a Elô toda tranquila. À noite, quando ela chora, é certeza que é a Renata que vai. O Fernando tá lá dormindo tranquilamente. Os pais, só meia palma para vocês, tá bom? Muito bem. Então, tirando esses dois exemplos, né, de que cansaço é normal, o que esse esgotamento pode se tornar, então, um pecado? Algo que, de fato, muda a nossa perspectiva de olhar a vida. Porque quem está esgotado é algo sério. Tem pessoas que chegam ao ponto do burnout, da depressão, de não querer mais viver. Porque não tem mais forças, não tem mais expectativa, não tem mais esperança. Isso é um problema. E aconteceu com um homem da Bíblia. Exatamente isso que eu relatei. E esse homem é o profeta Elias. Nós lemos que Elias era um homem semelhante a nós. Por que um autor precisa falar que um homem é semelhante a um homem? Para exatamente dar ênfase na pessoa de quem ele está falando. Elias não foi só um profeta, ele foi um dos profetas mais importantes da palavra de Deus. Se você não conhece a história, eu vou tentar relatar aqui alguns fatos que ocorrem na narrativa de 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Mas se você não conhece, por favor, conheça. Porque se eu te perguntar aqui sobre algumas coisas de séries, de, por exemplo, Guerra dos Tronos, você sabe o nome das casas, sabe o nome de todo mundo lá. Mas e da Bíblia Sagrada? Quem foram os reis de Israel? Quem as histórias, as tramas? Um rei querendo puxar o tapete de outro? Ou uma dinastia surgindo, um reino contra reino? Irmãos, a gente viu aqui na Palavra de Deus, pregado no domingo do aniversário, pastor Marcos Grava falando que reino dividido não prospera. Então a trama da Bíblia é justamente isso, essas histórias de pessoas que, como nós, são humanos, passam por dificuldades, têm problemas, tem que te alertar. E outro fato, o fato da Bíblia não narrar somente histórias de total vitória, assim então prova a sua inerrância, a sua verdadeira afirmação. A Bíblia não é um livro de contos, é a palavra de Deus, amém? Então, se ela tem exemplos de pessoas que, como eu e como você, têm dificuldades na vida, a gente precisa prestar atenção e imitar os exemplos, os bons exemplos, e evitar os maus exemplos. E vamos então à história de Elias, que era um homem semelhante a nós, um profeta. E só voltando um pouco no texto de Tiago, algumas versões não trazem a palavra que ele era
sujeito aos mesmos sentimentos humanos. Somente diz que ele era um homem semelhante, ou um homem semelhante a homem. Por que eu gostei dessa versão NAA? Porque a humanidade é exatamente isso. É o corpo físico, a carne, misturado com o espírito, com a alma. Nós somos isso mesmo. São uma mistura de sentimentos, de desejos, de vontades. E isso nos torna a imagem e semelhança de Deus também. É um Deus que tem vontades, que tem sentimentos. Então é interessante a gente ver que muitas vezes os nossos sentimentos estão deturpados, estão desordenados. E isso às vezes é o motivo do esgotamento. Mas então Elias, um profeta, um homem de Deus, ele profetizou em um tempo muito difícil. O rei Acabe era o pior rei que existiu na história de Israel. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia tem um versículo para falar isso. Que Acabe era o pior rei, que fez o que Deus mais se desagradou. Ele não só excedeu a uma dinastia de reis que fizeram o que não agrada ao Senhor, ele superou. E ele também se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher cruel. Desculpa o trocadilho de pastor, essas piadas de pastor, você pode dar risada para ajudar, tá bom? Mas Jezabel, ela era cruel. Ela de fato não só influenciava o rei a tomar decisões ruins, mas ela introduziu na vida da igreja de Israel, na vida do povo de Israel, não da igreja de Israel, o culto a Baal, a adoração aos falsos deuses. Isso de fato é o que não agrada ao Senhor, a idolatria. Você lembra dos 10 mandamentos e um dos primeiros é: não terás outros deuses além de mim. Então isso fez com que Acabe tivesse um dos piores reinados na vida do povo de Israel, um povo já dividido. E olha que Deus tinha um propósito exatamente de fazer um povo único, uma aliança única. E o povo já estava dividindo, vivendo em contendas, em guerras. Muitas vezes dominados por outros povos. Então Elias vai profetizar justamente contra esse rei. Ele vai dizer: assim diz o Senhor que não vai chover, a exceto que Deus diga que vai chover. Por que que a profecia era justamente contra a chuva? Porque Baal era tido como o Deus da provisão, da chuva. E numa cultura agropecuária, agrícola, o que precisa para que a terra produza os frutos? A chuva. Sem chuva não há abastecimento, não há crescimento, não há colheita e não há comida. Então Deus vai declarar através do profeta Elias de que não haveria chuva. E Deus diz: Elias, vá para leste do Jordão, fique lá por um tempo, eu vou preparar um riacho para você, e um iFood também, através dos corvos, você vai ser alimentado, pode ficar tranquilo, eu vou te sustentar. E então não tinha chuva, mas tinha água para o profeta. Não tinha muita colheita, mas tinha comida para o profeta. Tinha pão e água. Isso é sustento, isso é sinal de provisão. Mas aquilo ali, aquele riacho acaba secando. Então Deus diz: vá então agora para Sarepta, a casa de uma viúva, e lá eu vou te sustentar, te proteger e te esconder do rei Acabe. Então vocês conhecem a história, ele vai se encontra com a viúva, ela diz que não tinha pão, só tinha um pouquinho de farinha e azeite, e ele diz: mas me traga o que você tem, me traga um pouco de água também, e você vai ver que a mão do Senhor é poderosa, não vai faltar nada de azeite e de farinha na tua casa. E assim ela fez, e o profeta foi até a casa dela e foi sustentado ali. Deveria, no caso, o profeta sustentar a viúva e ajudá-la, mas foi ao contrário. Deus quis usar isso para inverter a lógica
humana. Mas o que acontece? O filho daquela viúva morre. E Elias então pega o menino, sobe ao quarto, ora ao Senhor, se inclina 3 vezes sobre o menino. E o que acontece? O menino volta à vida. Você já se lembrou, até aqui na história, já tinha havido alguma ressurreição? A primeira vez que isso ocorre, através do profeta Elias. Que homem, usado por Deus, poderoso, em oração, em palavra, em profecia. Um homem que Deus estava com ele, a mão do Senhor estava sobre ele. O que acontece então? A palavra do Senhor volta a aparecer a Elias, e agora ele tem que avisar ao rei, ao Acabe, vai chover, vai chover. E o que acontece? O Elias vai ao encontro de Obadias. Obadias estava aguardando alguns profetas, porque lembram-se de Jezabel, a cruel? Ela queria matar os profetas do Senhor. Ela matou muitos profetas de Deus. Mas Obadias então tinha conseguido esconder alguns profetas, 100 deles, 50 e 50, dando ali água para eles também, comida. Só que Acabe estava na captura de Elias. Acabe não estava aceitando aquela profecia. Acabe queria que houvesse chuva. Então, Elias vai fazer um desafio contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias vai, reúne o povo e diz, vamos fazer aqui um UFC dos deuses. Vamos fazer o UFC de Deus contra Baal. E eles vão lá, preparam um altar. Preparam lá os sacrifícios, os cordeiros de sacrifício. E Elias diz, vamos fazer o seguinte. Vocês chamam os seus profetas. 450 profetas de Baal. 400 profetas de Azerá. E aqui vocês vão clamar ao Deus de vocês. E aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então vocês se lembram da história. Acontece isso? Os profetas de Baal começam a clamar, a gritar. Vai se passando o tempo. E Elias até tira o sarro dizendo, gritem mais alto. O Deus de vocês deve estar dormindo. Ou tirou férias, está esgotado. Está cansado, gritem mais. Eles começaram então a se autoflagelar, começaram a entrar em transe, fizeram um monte de coisa lá, rodopio, e nada de fogo no altar. Então Elias foi, arrumou o altar, colocou as 12 pedras representando as tribos de Israel, e orou ao Senhor, e o fogo caiu. O altar se consumiu. Me lembro de um acampamento aqui na comuna. Eu estava chegando à igreja faz alguns anos, acho que foi bem antes da pandemia. E o meu filho participou. E aí quando ele volta para casa, eu falei, e aí filho, como é que foi, né? Pai, caiu fogo do céu. Aí eu fui no site da igreja para ver a declaração doutrinária, né? Falei, o que está acontecendo aqui? Tinha lá um cordeiro, não sei o que os tios do Kids lá e do Next da época fizeram, mas foi algo fantástico. Ele voltou lá extasiado. Caiu fogo do céu. Aconteceu o que aconteceu na Bíblia, na história de Elias. Realmente, aqui foi verdade. A palavra de Deus nos afirma de que caiu fogo do céu e Deus honrou a oração de Elias. E o povo? O povo então agora fala, o Senhor é Deus. É esse Deus que nós queremos servir, não mais a Baal. Não mais aos profetas da Jezabel. Nós queremos esse Deus. Então Elias diz, vocês precisam parar com isso e tomar uma decisão. Não pode ficar oscilando. Ou vocês servem a Deus ou a Baal. Não dá para escolher os dois ao mesmo tempo. Então o povo agora, depois de ter visto o milagre feito, começa então a querer a honrar ao Senhor. Só que isso aconteceu na vida de um profeta, um homem extraordinário, não é? Que história. Tem mais. Elias não morreu, ele foi arrebatado.
Se por uma carruagem de fogo, um furacão, aí tem uma discussão teológica. Mas a Bíblia é taxativa em dizer que Elias não passou por essa morte. E aliás, também tem alguns estudiosos que dizem que ele é uma das duas testemunhas que há em Apocalipse. Isso são discussões teológicas e que saudade de discutir isso e não algumas besteiras que a gente vê hoje em dia, né? Algumas coisas que não valem a pena discutir. Mas que homem, como foi usado por Deus? Tendo passado por tudo isso, vendo a mão do Senhor, o que acontece com ele? 1 Reis 19, versículo 3. Elias teve... Pode projetar, por favor? Elias ficou com medo. Depois de tudo que Deus fez, Elias, você vai ficar com medo. Logo você, né? Logo eu. Elias teve medo. E o medo é um dos sinais do esgotamento. O medo é um dos sinais de que a pessoa não está mais com os olhos na fonte certa. Lembram-se de Pedro andando sobre as águas, quando ele desvia o olhar de Cristo, o que ele faz? Tem medo e afunda. Jesus o toma pelas mãos. Quando nós temos medo, é porque as nossas perspectivas já não estão mais no Criador, no Deus Todo-Poderoso, aquele que é dono de todas as coisas. Então nós perdemos as forças. O medo é um dos sinais desse esgotamento. E o profeta agora, ele quer fugir. Não só teve medo, mas ele fugiu. Saiu para o deserto. Por quê? Porque a Jezabel, ela o ameaçou. Ué, mas ele tinha matado 800 profetas de Baal. 800 homens caíram diante do poder de Deus através da vida de Elias. E agora ele tem medo. E nós, quantas vezes vimos a mão do Senhor poderosa, milagres em nossa vida, e muitas vezes tememos coisas simples. Porque quando temos medo, nós superdimensionamos as coisas. Pequenos problemas se tornam grandes coisas. Pequenas coisas se tornam grandes confusões. Como no casamento. Um apertar errado na pasta de dente se torna o motivo de uma semana sem se falar. Por quê? Nós superdimensionamos os problemas. Tiramos os olhos da fonte de suprimento, que é o nosso Deus, e temos medo. E por isso queremos fugir, nos afastar. Elias foi para um deserto, porque teve medo de morrer. E agora, como Deus vai tratar isso? Porque ele está com medo, as suas perspectivas, as suas expectativas estão frustradas. Por quê? Elias queria que depois de tudo que ele fez pelo Senhor, tivesse ao menos alguma gratificação por isso. E é assim que nós nos relacionamos com Deus muitas vezes, através da barganha. Queremos fazer algo a Deus e que Ele nos faça de volta. Isso é idolatria. Isso não é um relacionamento sincero com Deus. Isso é barganha. E o Timothy Keller vai dizer em seu livro Deuses Falsos que o nosso coração, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Porque a gente pensa em idolatria, somente um povo antigo, né, se reverenciando diante de um poste ídolo. Não. Idolatria é tudo que tira o lugar do Senhor, nosso Deus, em nosso coração. Tudo tão que pega e quer o culto para si e tira a adoração a Deus. Isso é idolatria. Então, muitas vezes nós não estamos acendendo um incenso para a deusa Afrodite, mas quantas vezes nos importamos com a aparência e por isso tomamos decisões muito erradas. Quantas vezes, então, não estamos adorando num templo budista, mas fazemos de prédios, altares. Valorizamos, então, tudo que é físico, tudo que é material, como algo que nos dá status, e não a essência das coisas. Então vamos coisificando,
Isso é um termo técnico, tá, pastor? Coisificando. É igual os médicos que conversaram com você lá. Então, nós vamos coisificando. Ou seja, tratamos coisas espirituais como coisas que a gente pode palpar. E não é isso que acontece na vida espiritual. Um ídolo no coração é tudo que tira o lugar do nosso Deus. E a nossa expectativa frustrada pelo mérito, pelo merecimento, né? Numa sociedade triunfalista, em que você precisa ser o primeiro, você precisa ser aquele que dá resultado, e todos os dias, todos os meses, você tem metas a cumprir. Você, com certeza, porque eu já também, já fez um meme com o Rubinho Barrichello, né? Alguém que chegou atrasado, você fala, ó o Barrichello aí, né? Com certeza. É o fruto de uma sociedade triunfalista que não aceita o segundo lugar. Mas saibam, não é defendendo aqui não. A Fórmula 1 é um dos esportes mais competitivos do mundo. Tem que ter alta performance. Um piloto de corrida perde 4 quilos em uma corrida. 4 quilos. Agora você quer ser piloto de Fórmula 1, né? Não importa se vai chegar em primeiro, em último, né? A pressão, a força G pressiona tanto o piloto, 6 vezes mais que o seu próprio peso, de todos os lados, do ângulo Y, X, Z. É uma pressão enorme. E ele, o Barrichello, o segundo lugar, ganhou 2 vezes em segundo lugar, né? Em 2002 e em 2004 pela escuderia Ferrari. Foi um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1. Ficou mais tempo em evidência, não, em performance, em grids de largada. Ele e o companheiro dele, Schumacher. Mas o Barrichello, até 2020, foi o piloto que mais disputou o Mundial de Fórmula 1. E você zoando ele, que ele é o segundo lugar. Olha só como a nossa sociedade não aceita. Você tem que ser o primeiro, e agora está na moda das mini metas, né? São pequenas gratificações que você faz. A tua meta é muito grande, então vai fracionando ela. Vai colocando pequenas metas. Para quê? Para que o seu ego seja saciado. Para que você se ache o vencedor todos os dias. Isso vai contra o que Deus espera para a sua e para a minha vida. Porque a nossa força, a nossa recompensa vem do Senhor, amém? Não é do nosso próprio esforço. Elias, então, ele foge, decepcionado, quer ir para o deserto, porque ele esperava mais. Ele queria mais agrado. Ele queria mais afago no seu ego. Aliás, ele era um super profeta. E isso drenou as forças dele e o esgotou. O que tem te esgotado é a situação tua situação financeira, a situação do país. O que tem tirado as suas forças? Será que as perspectivas que a gente está tendo da vida não são de que nós queremos receber mais, que temos direito a receber mais? Mas não é isso, muitas vezes, que o Senhor tem para nós? E sim uma vida ligada à fonte. Então o medo, a fuga, o isolamento. A Bíblia diz, pode colocar aí, por favor, em 1 Reis 19, versículos 3 e 4, por favor, para a gente só ver mais algumas características desses sinais de esgotamento na vida de Elias. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e ele foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 4, foi para o deserto. Um dos sinais do esgotamento, do medo e das expectativas frustradas é que a gente quer ficar sozinho. Nossa primeira decisão, quando estamos frustrados, é nos afastarmos. Deixou o discipulado de perto, do discipulado do seu servo. Quis ir para o deserto, não quero ver ninguém. Por quê? Porque eu mereço muito mais. Prefiro ficar sozinho do que mal acompanhado. É o nosso coração querendo, então, justificativas para o nosso próprio pecado.
Então ele vai, se isola. Isso é um problema atualmente. Tudo que dá errado em nossas vidas, da nossa perspectiva, a gente quer largar a mão. Então, se está dando alguma coisa errada, eu vou trocar. É tudo descartável. É tudo efêmero. É tudo, como diz o Bauman, é tudo líquido. A gente vai trocando. É fácil, não é? É tudo porque a gente quer saciar o nosso ego. E sobre essa questão de dificuldades, desistir nas dificuldades, o que acontece? Eu estava na sala e meu filho chega, pai, eu preciso comprar um passe para passar no jogo. Eu não sabia se eu orava pelo videogame, se eu queimava o videogame, eu não sabia o que eu fazia. Um passe para passar no jogo? Como assim? Ah, porque se eu pagar, fica mais fácil. Falei, mas moleque, aí que tá a graça do jogo, tem que ser difícil. Porque se for fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade, você não vai ter nenhuma habilidade. E o entretenimento do videogame é justamente para isso. Para você vencer o chefão. Né? Isso que está acontecendo hoje com a nossa geração de crianças. Compram um passe do jogo para ficar mais fácil e mais forte. E quando estiverem no mercado de trabalho, com a primeira meta que o chefe dá, o que acontece? Chefe, dá para pagar para passar o trabalho aí? Vai entendendo como a nossa geração vai se satisfazendo? Vai percebendo como as coisas vão ficando mais fáceis? E a gente vai querendo isso cada vez mais. É o nosso coração. Mais uma vez o Tim Keller vai dizer assim, no seu livro, O Ego Transformado. O ego vive chamando a atenção para si mesmo. Isso todos os dias, o tempo inteiro. O ego exige que nós avaliemos nossa aparência e a maneira como somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Mas os nossos sentimentos não podem ser feridos. É o ego que está machucado. Deus criou os sentimentos e eles estão ali. Muitas vezes estamos tristes, felizes. Isso é normal. Mas o nosso ego quer chamar a atenção. Ele quer tudo para si. Ele está então querendo se preocupar com a aparência, com o status, com coisas que de fato vão drenando as nossas forças quando a gente não consegue. Isso aconteceu na vida de Elias. E avançando aqui, depois do isolamento, ele está exausto. Por quê? Porque andou pelo deserto sem destino. Ele andou sem um caminho, sem um objetivo. E é assim que nós ficamos na vida quando não temos um objetivo principal. Nós vamos dando murro em ponta de faca. Também é um termo técnico, tá? A gente vai dando cabeçada, vai errando, vai na tentativa e erro, e não deve ser assim. Nós temos um propósito de vida que Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória, amém? Esse é o nosso objetivo. É vivermos de fato uma forma de agradar ao Senhor. Então Elias está confuso agora. Se você colocar os olhos agora em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, diz assim. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. Elias agora está se vitimizando. Só eu me dedico nessa relação. Só eu me esforço por esse casamento. Só eu que trabalho nessa igreja. Só eu que trabalho nessa empresa. Tudo está em cima de mim. Tudo está nas minhas costas, está pesado demais. Essa é a vitimização. É tirar o foco e colocar o foco dentro de si mesmo. Ele vai se vitimizando. Tudo sou eu, tudo sou eu. Você já ouviu isso? Só eu, só eu. Esse é o ego querendo chamar a atenção. Irmãos, avançando.
Como que Deus cuidou da vida de Elias? Primeiro, Deus deu descanso a ele. Quem está esgotado, quem está cansado precisa de descanso. Então Deus deixou com que Elias sentasse embaixo de uma árvore e dormisse. Enquanto Elias dormia, o anjo do Senhor preparou um pão e deu para ele comer. Deus então é a provisão e é o descanso. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu, Senhor, está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cuidado. Provisão. Isso vem do Senhor. Por que a Bíblia nos compara com ovelhas? Porque a ovelha tem uma visão periférica. Ela olha para os lados para ver se vem algum animal para atacá-la. Ela não consegue olhar para frente. E nós então temos que olhar para o Senhor. Olhe para o alto, da onde vem o teu socorro. É de lá que vai vir o teu descanso. É de lá que vai vir o teu refrigério. É do Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias, isso vai te dar medo, vai te desgastar. Porque os problemas vão estar superdimensionados. E o que é um problema diante do teu Deus? O que é um pequeno problema, uma pequena aflição diante de um Deus que é dono do universo? Ele cuida da tua vida. Então Deus deu a Elias descanso. Deus deu a Elias também de si mesmo. 1 Reis, terminando. 19. Versículo 13. Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu. Pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz. O que está fazendo aí, Elias? Saia da caverna. Deus quer ter um encontro com você. Não tenha medo. Deus, ele está se apresentando, se revelando através da sua palavra para você. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Não importa qual seja a circunstância que você está passando. O nível de esgotamento, se você já não tem mais nada para dar, Deus tem um rio de água viva para fazer brotar no teu coração. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida, como nós celebramos essa manhã. Você pode desfrutar da vida dele. Deus deu também descanso, doou de si mesmo a Elias, foi procurar Elias. E também ele deu um direcionamento. 19, 15 a 16 diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegue lá e unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeiel, filho de Nissim, como rei de Israel, e Eliseu, filho do profeta Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Esse era o direcionamento que Deus deu. Elias tinha que agora passar o bastão adiante, ungir um novo rei para Israel, ungir um novo profeta para ficar em seu lugar. E você não está sozinho. O versículo 18 vai dizer: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a tua boca que não o beijou. Você não está sozinho. Não é só você. O seu ego diz que é só você. Mas Deus está contigo. Ele tem mais servos dele também. Tire os olhos de si mesmo. E veja, se reúna com o povo do Senhor. Tenha comunhão com o povo do Senhor. Deixe o isolamento.
Não tenha como primeira opção fugir, se afastar diante dos problemas. Ao contrário, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando de congregar uns com os outros, como é costume de alguns, mas estimulem uns aos outros. Seja bênção na vida do outro que está passando por dificuldade. Se você está bem, dê bom testemunho. Porque quando nós estamos com medo, enfraquecidos, esgotados, isso é um fraco testemunho de que você serve um Deus que não é fiel nas suas promessas. Quando você está abatido, o que você está mostrando para o mundo? Qual é o Deus que você crê? É um Deus que é poderoso? Ou é um Deus mirrado? Ou é um Deus que não responde diante do clamor? O Deus que você serve é o Deus que, se precisar, faz chover fogo do céu, faz chover, faz parar de chover, faz a planta crescer. Ele te sustenta. Não vai te faltar provisão. Ele é o Deus Jeová Jirê, o Deus da provisão. Você não está sozinho. E Ele te promete. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Faça discípulos, passe o bastão adiante. Viva de forma que agrade ao Senhor. Não abatido, não esvaziado, mas cheio da presença dEle. Não faça desse tempo, um tempo de pit stop de Fórmula 1, que você entra, se abastece e vai se esvaziar. Não, se encha e faça com que outras pessoas também se encham da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. É o desafio que nós temos de buscar no Senhor um descanso. Tu és um Deus que trabalha enquanto nós descansamos, ó Pai. Mas somos ansiosos, queremos resolver os problemas da nossa própria maneira, na nossa própria força, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes estamos abatidos, esgotados, cansados, ó Pai, com as aflições do mundo. Mas a promessa de Jesus é que não precisamos ter um coração pesado, mas possamos aprender dele que é manso e humilde. Ó Deus, que a gente possa desfrutar da fonte da vida, nos enchendo, ó Deus, da Tua presença, da Tua esperança, ó Pai, e sermos usados, homens e mulheres de oração, que tenham sentimentos, ó Pai, firmes, ó Deus, não abalados. Ó Deus, nos faz dar bom testemunho. Nos ajuda, ó Pai, em meio às dificuldades. Queremos agradar ao Senhor e nos encher do Senhor. Obrigado pelo Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.